Salve, salve, galera! Eu sou o Bruno Toledo. Felipe Bornelli. Esse é o episódio número 0 Zero. do podcast Planejando Bem. Que mal tem. Esse é o charme dele, tá, gente? Ele ama Um esse doce, que mal um tem. doce. O objetivo disso aqui, né, tanto o meu quanto o do Fê, é falar de um assunto extremamente embrionário no Brasil, que não faz parte da nossa cultura, e mediante a nossa atividade, a gente já vai falar sobre ela daqui a pouco, eu e o Fê, a gente percebeu que ambos tinham uma missão muito congruente em relação a levar esse tipo de cultura para as pessoas de uma maneira que abrangesse o maior número de CPFs possíveis existentes no Brasil, né? A gente trabalha com proteção financeira, é algo extremamente novo, embora já esteja no Brasil há muito tempo, Sim. né? 20 anos. É só muito mais de 20 anos, né? Acho que a gente é planejador financeiro, né? Acho que a gente preocupa com proteção financeira, né? A gente sempre vai preocupar proteção familiar, proteção pessoal. A ideia aqui não é exatamente te proteger somente, mas te munir de informação suficiente para lá na frente você correr o risco de falar que deu alguma coisa errada na tua vida porque você não tinha cultura suficiente na época para entender que aquilo ali era muito necessário. Sim. E a gente entende hoje, depois de tudo que a gente já passou, de todas as pessoas que a gente conversou, que a questão não é cultura. A cultura não é um fim. A cultura, ela é um produto de todas as informações que você recebe ao longo da tua vida. Então, às vezes, se você acha que isso aqui não faz sentido para você, porque você não passou por coisas suficientes que você precisa passar na tua vida para entender o que realmente é importante. Exatamente. E cara, é muito engraçado quando a gente conversa com as pessoas, o nível de susto, né, que todo mundo toma. A maioria sim. Mas o nível de susto que elas tomam por não entenderem ou por não conhecerem o que a gente faz. Nunca terem parado para pensar, né? Exato, na essência correta. Entendeu? Que é algo que, por exemplo, cara, Estados Unidos, Japão, Canadá, puta, isso a gente Europa como um todo. Europa como um todo. Eu conversei com um cara na Alemanha, tem umas 3 semanas mais ou menos. Falei, né? Você falou. Que durante o bate-papo ele falou pra mim, ele falou, cara, isso aqui na Alemanha é a coisa mais normal do mundo, né? Planejamento financeiro. Nem se fala, né? Não, o Japão então nem se fala, mas é que o Japão também acelerou mais o processo por conta dos terremotos que houveram tudo que lá. Passa, mas eu acho que é um reflexo a cultura japonesa, vamos falar assim, então, ou americana, eles passaram por muito mais traumas que a nossa, né? A gente tem essa vantagem. Tipo, é uma coisa boa se a gente for olhar, porque, o Brasil não tem terremoto. Não tem nenhum problema, né? Como assim? Não tem nenhum problema. Nenhum problema a gente falar. Mas eu acho que, normalmente, os problemas que a gente, teoricamente, não está acostumado, que são os problemas que a gente vê de longe, a gente acha que não vão nos acometer, acho que nunca vai acontecer com a gente, né? Então, eu vejo muita vantagem nesse projeto, não pra gente, nem pros nossos clientes, que eles já tiveram a oportunidade, que muitas pessoas que estão ouvindo isso aqui nunca tiveram. Sim. Que era de ouvir sobre o que a gente fala, ter acesso às informações e muito provavelmente mudar o que elas pensam a respeito de muita coisa. E acho que se a gente atingir isso, eu acho que o nosso objetivo já está cumprido. Não, com certeza. Cara, se você for parar pra pensar, quantas vezes a gente consegue refletir junto com as pessoas que a gente conversa sobre problemas que a maioria das pessoas não sabe que tem, mas que ele é inerente na vida de todo mundo, né? E é mais ou menos quando a gente fala que quando a gente vai conversar com um cliente, eu pelo menos gosto muito de mencionar a gestão do risco dele, ele aprende, né, que ou ele assume o risco, BO, né? ou ele transfere. Sim, é mais inteligente. Entendeu? Transferir. Que é o que a gente está falando aqui, é um negócio extremamente cultural nos outros lugares. Mas quando a gente fala de cultura, Fê, não é que o brasileiro é ignorante, né? É que o brasileiro ele não teve informação suficiente, aí a gente já entra em outras questões, porque, por exemplo, a gente não teve educação financeira na escola. Não tem nem primeiro socorro, quanto mais financeiro. E, velho, é foda. É foda porque, porra, Bruno, o que você usa da escola que você aprendeu? Nem Bhaskara, né? Nem Bhaskara a gente usa. E falaram o que eu vou usar na minha vida de prático que resolva um problema meu ou seu, ou da minha esposa, gente, pra quem não sabe, a minha esposa
tá gravando isso aqui pra gente, ela é diretora do podcast. Pra que eu vou usar o pi, que significa 3,14? Podia arredondar, né? Podia arredondar. Sim. Eu acho que o que você falou é um negócio muito interessante. Pô, a gente não teve educação financeira na escola, né? Eu acho que isso se reflete muito no que muitas pessoas da nossa geração veem no atual cenário dos seus pais hoje, né? Porque os nossos pais, não sei como é na sua casa, mas assim, os meus pais e a galera da época dele acredita muito no investimento em tijolo. Então, cara, você colocar grana no tijolo. E meu pai, por diversas vezes, ele já falou disso comigo, usando o exemplo do Collor. Porque, pô, se tirar a grana de lá, você vai perder todo o teu dinheiro. Se não colocar o dinheiro em tijolo ninguém nunca vai mexer. Então, eu acho que o brasileiro mudou muito, né? Assim, eles foram forçados. Não é culpa deles. Não é culpa deles. Não é culpa deles. O trauma na época foi muito grande, e isso é normal. Só que hoje a nossa geração, ela já tá desmistificando muito isso, porque é só ver do último ano pra cá qual foi o tamanho do aumento de investidores na bolsa, coisa que assim. Não, foi surreal. Era muito diferente, muito difícil pro brasileiro fazer. Foi surreal. Eu lembro, quando eu trabalhava no banco, pouquíssimos clientes tinham acesso à corretora. Direto, né? Sim. Direto. Acho que a XP veio E a XP trouxe esse boom pro mercado que foi maravilhoso. Ela foi pioneira. Foi pioneira. Pelo menos que a gente lembra. Né? E ela aumentou a qualidade dos concorrentes também. Sim. Porque, por exemplo, a corretora do banco que eu trabalhava, ela não existia. Ela existia, mas ela não tinha nenhum tipo de investimento, não tinha nenhum tipo de alocação de tempo e dedicação a melhorar ela. E eles tiveram que se coçar, porque a XP foi roubando dinheiro de um monte de lugar. Isso só engrandece a qualidade de informação que as pessoas recebem. Sim. Cara, é extremamente gratificante ver as pessoas se preocupando mais em se planejar no intuito de crescer o próprio patrimônio. E isso está na moda. Sim. Né? E as redes sociais... Às vezes até demais. Às vezes até demais, porque, velho, é foda. Tipo, o que aparece de pessoas... prometendo rios de dinheiro num curso de 5 módulos que o cara vai investir R$50 cara, é absurdo. É absurdo. Mas, por outro lado, você pega as grandes referências de educação financeira, Natália Arcuri, o Primo Rico, o Bruno Perini, que pra mim é o melhor de todos, disparado. Eles estão educando as pessoas que, cara, não tiveram uma educação quando elas deveriam ter sido educadas. Sim, sim. Entendeu? Eu acho que o nosso intuito hoje é muito nisso, assim, a gente não quer roubar o lugar, porque até porque o nosso assunto, vocês vão perceber ao longo dos próximos episódios, que, cara, a gente não vai te falar em qual fundo de investimento você coloca seu dinheiro, como uma carteira de ações, não. Na verdade, a gente, por regulamentação, a gente nem pode fazer isso. Isso. Né? Não é nosso intuito. Tem um ser humano espalhado aí pelo Brasil, certificado, numa prova difícil pra cacete, porque quando eu tava no banco eu cogitei estudar pra ela. Mas aí eu também entrei em um outro conflito de carreira, que a gente também vai falar nos próximos episódios, tipo, cara, eu vou perder um tempão estudando pra esse negócio e continuar com desconto de 27,5% no meu salário. Sim. Tipo, não vale a pena, entendeu? Mas o que a gente vai fazer aqui é justamente ir na contramão disso. Né? É um complemento, né? Acho que é um complemento. Tudo exato, que você aprende. Cara. A gente pesquisou muito, né? Assim, pra vocês entenderem, gente, ninguém aqui, nem eu, nem o Bruno, a gente nasceu pronto pro que a gente faz. Muito longe disso. Não, a gente vai falar um pouco sobre como a gente chegou onde a gente chegou. Só que a gente passou por um árduo caminho de aprender tudo que a gente aprendeu, as duras penas, para hoje estar certificado e capacitado para ajudar pessoas a se planejarem melhor. Por isso que isso é o intuito disso tudo aqui, é complementar o resto do conteúdo que já tem de outras pessoas tão bem intencionadas como a gente imagina, que querem ajudar as pessoas a se planejarem melhor para o futuro. E existe um lado... velho, é complicado, porque existe um lado de tudo isso que é justamente o que a gente faz e que as pessoas dificilmente param para raciocinar sozinha, a menos que elas tenham algum tipo de impacto disso na vida delas. Né? Porque, por exemplo, foi o meu caso quando eu resolvi trabalhar com proteção financeira. A minha família precisava de um Bruno. Podia ter ouvido um Bruno há um tempo atrás. Poderia ter aparecido um life planner na época que desse os subsídios e as garantias que a minha família precisou quando meu pai faleceu. E cara, eu acho que você nunca passou por isso, mas se existe um negócio que traz dor de cabeça, estresse e angústia pra alguém, é um negócio chamado inventário. Que, velho, é bizarro. Você me falou que isso foi bizarro. bem intenso. É bizarro. Sucessão
A galera acha que é tranquilo, né? Que Não, leva mas nas não é que a coxas. galera acha que é tranquila. Assim, existem as pessoas que acham que tem o jeitinho brasileiro, entendeu? Do tipo, meu pai morreu, vou entrar na conta dele e transferir o dinheiro pelo aplicativo. Cara, que é um negócio que hoje não existe. Meu pai faleceu, foi em 2016. Naquela época, o CPF do espólio já era travado no dia seguinte. Hoje, então, eu não sei como é que tá, porque graças a Deus não perdi mais ninguém, né, da minha família. Mas deve estar... o sistema deve ser muito mais integrado e muito mais avançado nesse tipo de questão. Sim. Então, a minha família... Eu não tinha conhecimento, eu nem trabalhava ainda com proteção financeira. Você era bancário, né? Eu era bancário ainda. E foi bem no finalzinho. Porque assim, meu pai morreu em 2016, só que ele tinha tanto embrólio com receita, por causa de algumas empresas que ele teve e tal, que, cara, eu só consegui fazer o inventário dele em 2019. 3 anos depois. Então, eu fiquei pagando advogado durante 3 anos. Em 2019, quando a gente teve acesso a poder mexer nos bens dele de maneira extrajudicial, aí eu descobri que é um negócio que custa um carro popular, basicamente. E eu não tinha esse dinheiro. Muito rápido, você precisa da grana muito rápido. Liquidez é necessária nesse caso. Exato. E, cara, hoje, justamente, né, pelo que a gente faz, as pessoas têm tido mais informação a respeito. Só que como o nosso trabalho é basicamente movido à indicação, até a gente chegar na quantidade de pessoas que a gente quer ajudar, cara, vai demorar muito. Acho que o objetivo disso tudo é esse, né, Bruno? A gente conseguir falar com o máximo de pessoas possíveis, né? Esse é o nosso objetivo sempre. Todos os dias que a gente acorda de manhã, a gente fala com o máximo de pessoas possíveis para ajudar o máximo de pessoas possíveis. E acho que aqui a gente está tentando escalonar isso. Pelo menos levar informação. Cara, porque, porra, a internet hoje é um oceano de pessoas buscando informação. E carentes desse tipo de informação. Exato, também. porque, por exemplo, eu não sei você, mas eu tenho estudado muito mais depois das facilidades que a gente teve de acesso a conteúdo graças às redes sociais. Pô, lógico. Você vai pesquisar uma coisa, vai pesquisar no Google ou na Bhaskara? Não é Bhaskara, como é que chama? Ela nem existe mais, linda. Não sei, existe. A mas você sabe o que é, isso que eu tô falando. Tipo, Barça, show. Pô, moleque, você que tem 18 anos, você não faz ideia do que é a Barça. Você não sabe o que é a Barça. Você sabe que imagina talvez que você nunca tenha um vendedor visto de Barça, que você tem que levar várias Barças pra você poder vender de porta em porta. Porque vai que alguém vende isso, tem que ter. Exato, e a Barça não era leve. Era leve. Era Você é louco. Cara, era um calhamaço. Tinha briga de irmão e irmã que quem pegasse a Barça, o outro já tava ferrado. Exato, a Barça era um calhamaço de folha dessa lapa, assim. Nossa, velho, era Jovem, foda. Pesquisa no Google. Você... Não pesquisa na Barça. Pesquisa no Google quem era a Barça. Você que não viu o Penta do Brasil, o último título na Copa do Mundo, pesquisa. Você vai precisar saber. Você precisa saber sobre isso. Mas é isso, né? Cara, e é foda, porque, tipo, eu ter vivido na pele uma necessidade latente disso, foi até o que me motivou a ir atrás do nosso negócio. Né? Aí já misturou, tipo, não uma infelicidade, porque eu acho muito... eu não posso falar que eu fui infeliz no banco. Eu quase bati os pinos, fato. Mas eu não fui infeliz. Só que eu tava no momento já de procurar algo, porque o inventário do meu pai ligou uma chave em mim de, irmão, eu preciso ganhar mais dinheiro. Porque a gente tinha acabado de casar e, velho, foi papo de atrasar aluguel. E aí as contas aumentando, né? Nossa, cara, você tá louco. Existe um negócio, ó, pra vocês vão ouvir falar disso muito ainda aqui nesse podcast, chamado ITCMD. Pesquisa sobre isso. Porque não é um negócio tranquilo. Não é um negócio tranquilo. E esse tipo de problema só atrapalha quem fica. Só atrapalha quem fica. Só atrapalha. E é foda, cara. A gente vai falar e é foda. E não por... nossa, meu pai é um maldoso, então a gente não tem pensado nisso. Claro que não, porque ele não tinha informação. Sim. Entendeu? A ideia é que vocês não sejam maldosos a partir do momento que vocês tiverem informações. É porque vocês não sejam... não falte informação quando for necessário. Entendeu? E aí, cara, eu falei, bom, tô precisando de dinheiro. Já queria sair do mercado CLT. Queria deixar de pagar 27,5%. Queria deixar de pagar 27,5% de imposto, sendo que, enfim, né? Todo mundo sabe aqui o que acontece com esses 27,5% de imposto. Mas
Eu falei, bom, vou começar a me coçar. E aí foi quando eu fui falar com uma amiga minha que trabalhou comigo no banco, que já era life planner. Falei, meu, ela já tinha me falado a respeito se eu tinha interesse, mas na época, né, aquele pensamento bem conservador, tipo, vou largar meu vale-refeição, tá ligado? Deixar meu Visa-Vale pra Vou trás. deixar meu Visa-Vale pra trás. Porra, como é que eu vou pedir aquele sushi maroto sem achar que eu tô gastando dinheiro? Eu falei, meu, vou atrás dela. E aí eu fui fazer o processo. E estamos aqui. Agora eu tô aqui com esse homem maravilhoso. Para! E estamos levando esse tipo de cultura pra vocês, né? E cara, porra, eu não tenho palavras pra descrever a felicidade que eu tenho hoje de fazer o que a gente faz. Não que seja fácil, viu, gente? Porque, né? Quão diferente você acha que você é da época que você entrou pra hoje? Como pessoa, cara, tudo muda de eu acho que gente, né, eu era... Eu não tenho nenhum tipo de pudor de falar isso, porque eu sempre fui um cara meio egoísta. E desde que eu comecei a trabalhar com proteção financeira, eu sinto que eu comecei a me preocupar mais com as pessoas, seja lá quem ela fosse, de uma maneira muito mais genuína. Sem esperar alguém mostrar pra mim um problema, pra aí eu pensar se eu ia ajudar. Entendeu? A gente é condicionado, Não, cara, a gente é condicionado a se preocupar com as pessoas. Exato, a gente é condicionado a se preocupar com as pessoas, mas eu me tornei um cara muito mais empático, né? Que é a palavra da moda, empatia. Mas eu me tornei um cara muito mais empático. Às vezes, em alguns casos, eu me tornei empático até demais. O problema do outro preocupa mais a gente do que ele mesmo. Exato. E, tipo, Vários casos. E aí eu tô moldando isso agora do tipo... a gente tem que elevar a nossa preocupação com o cliente ou com qualquer pessoa até o ponto que preocupa ela. Sim. E não querer enfiar na cabeça dela que ela tem que se preocupar mais do que ela se preocupa de fato. Sim. Entendeu? Por isso, se você quiser você dar pausa, você pode dar pausa, mas a ideia é que você continue no play aí. Exato. Então, por favor, não dê pausa. Mas assim, como, cara, eu não tenho palavras pra... Porque me motivou a muito mais coisa, né? Me especializar no nosso assunto, me especializar em outras coisas, me especializar em pessoas. Nossa responsabilidade é muito grande, né, cara? Acho que a responsabilidade que a gente tem quando a gente tá na frente de um cliente, resolvendo tanta coisa importante pra ele, a gente tem que ser muito bom no que a gente faz. Sim. Vocês vão entender que o nosso principal objetivo é salvar a dignidade de uma família, em alguns casos. É esse o teor da conversa aqui. Lógico, né? Graças a Deus, o Felipe com esse jeitinho mineiro traz um ar muito mais descontraído pro negócio. Mas é mentira. Mas o objetivo é trazer algo extremamente descontraído e falar de uma forma leve. Vocês vão entender que esse é um assunto pesado, mas não precisa ser uma conversa pesada. Mas não precisa ser uma conversa pesada, né? É um assunto complicado. É um assunto complicado. A gente vai falar muito sobre problemas que não se planejar financeiramente podem trazer para qualquer tipo de pessoa, não só na essência do nosso negócio, né? A gente quer ajudar vocês de várias formas, né? E o objetivo disso, cara, é levar um conteúdo extremamente genuíno, porque eu não sei você. O mais rico possível também, né? E o mais rico possível. Exato. Eu acho que, assim, o que eu acho que da nossa atividade, eu falo isso para alguns clientes quando eu realmente sinto isso, quando eu tenho essa percepção. Eu sou muito grato. Eu sou infinitamente grato pela oportunidade que eu tenho de conhecer a história das pessoas. Sim. Porque o tipo de conversa que a gente tem com as pessoas hoje é conversa que essas pessoas não têm com muitas outras pessoas. Então a gente tem acesso a sentimentos, informações, cara, e muitas visões vezes não tem nem com a caras. família. Não tem. Então, assim, família, essas informações que a gente tem, são depositadas na gente de uma forma muito genuína mesmo, né? E assim, com uma preocupação muito grande. E eu acho que a gente conhece tanta história e vê tanta coisa que já aconteceu com as pessoas, tanta pessoa... Cara, tanto história boa quanto história ruim e tudo mais. Eu acho que a gente não... Se a gente achar que a gente só vai aprender com os nossos próprios erros, cara, a gente vai ter que aprender a inventar a roda de novo, né? Porque alguém ensinou pra gente que ela girava. Então, a vantagem que a gente tem de estar na frente de tantas pessoas e pessoas incríveis e ouvir histórias incríveis e ouvir perrengue que eles passaram e como que eles deram a volta por cima e trazer a flor da pele. Toda vez que a gente tem uma conversa, a gente percebe o quão importante é o nosso trabalho e o quão importante é o cara se planejar melhor, tá bem planejado
isso eu acho que é uma coisa que a gente demoraria muitos e muitos anos pra gente poder conseguir atingir. Sim, então, velho, a gente consegue aprender muito e muito rápido porque a gente fala com muita gente, a gente tenta ajudar muita gente, né? Eu acho de vários tipos de perfis. Isso que, porra, eu fico assustado, às vezes, do tipo, como existe ser humano diferente de um pro outro. E surpreendente, né? Surpreendente como você vai conversar com o cara, você acha que vai viver uma coisa e uma coisa completamente diferente. Sim, exato. E, porra, eu não sei se você passa por isso, mas às vezes eu, pelo menos, acho que eu me identifiquei mais com certa pessoa e é que eu julgo que eu não me identifiquei porque são coisas da minha cabeça, né? Acaba virando meu cliente e o outro não. Ah, sim. Nossa, cara, acontece muito, muito. É absurdo. Porque é uma coisa que é importante pro cara, né? Não importa a sinergia que a gente tem com a pessoa. Ele tem que ser importante pra ele. Tem que ser importante pra ele, primeiramente. Porque, velho, tem pessoas que estão pouco se fudendo pra dinheiro. Tipo, cara, eu vou viver na base vou enxugar gelo pro resto da vida e tô muito bem com isso. Entendeu? Não tá muito preocupado com o resto. Não tá muito preocupado com o resto e pra ele tá tudo bem, cara, a vida que segue, beleza. E, cara, eu ficava mal. Eu falava, pô, o que vai ser da família desse cara e não sei o quê. Pô, tudo bem eu ficar mal, né? Porque essa é a essência do nosso trabalho. Se a gente não ficar preocupado com o cara, que a gente tá no lugar errado. Não sei você, mas eu, como já trabalhei na área comercial 10 anos e desde que eu adquiri a franquia da Prudential, quando a gente se conheceu, eu achei que eu sofreria menos por você ter vindo do TI, entendeu? Mas a gente descobre que não tem nada a ver. Eu acho que assim, a gente nem chegou a falar disso, né? Mas tanto eu e o Brunão, nós somos, né, franqueados da Prudential do Brasil. A gente adquiriu uma franquia da Prudential do Brasil. Nós somos Life Planners, a gente é planejadores de vida. É isso que a gente faz. A gente ajuda as pessoas a planejarem suas vidas. O Brunão tá certo, sim. O Brunão, ele é um ex-bancário, igual vários ex-bancários que tem na Prudential. E o Brunão, ele veio do universo financeiro, do universo comercial. Sim. E isso talvez tenha impactado muito pouco dentro da Prudential, né? Assim, a questão de lidar com clientes e tudo mais, tentar prospecção e tentar falar com as pessoas. Cara, posso te falar uma coisa? O que me impactou muito, porque em 10 anos, e isso era uma crença limitante que eu tinha, às vezes eu sentia que eu não ajudava as pessoas. Tá. Mas era uma crença minha, não tem nada a ver com a instituição, nada a ver, era minha. Agora, eu sinto que eu ajudo as pessoas de verdade. Entendeu? Eu sinto que o que eu faço, cara, pode salvar uma família. É completamente diferente. Entendeu? Aí não tem nada a ver com tipo de trabalho, tipo de mercado. Propósito, né? Propósito. Então, velho, pode vir um cara, um fisioterapeuta trabalhar com proteção financeira, adquirir uma franquia da Prudential. Como tem. E o cara encontrar o propósito dele. Entendeu? Isso que é o bacana. Tem pessoas de diversos segmentos diferentes que se encontram aqui. Que se encontram. Eu acho fenomenal. Eu não nasci em São Paulo. Eu sou do interior de Minas Gerais. Né? Minha cidade ela é bem pequenininha. Pô, a gente tem 12.500 habitantes. Que time que você mais ou menos. Botafoguense. Também é uma outra raridade. Não sei se é mais raridade se é areadense ou se é botafoguense. As duas coisas estão ali. Não, é só lá em Areado tem uns 12. Então tem bastante. E a torcida inteira do Botafogo, não, tô brincando, torcedores do Botafogo. Em Areado, vai ter uns 20 pessoas lá na tua casa, achando teu saco. E assim, eu vim pra São Paulo em 2008. Vim fazer publicidade. A contragosto da minha família inteira. Mas, pô, era isso que eu queria. Me formei em publicidade aqui em São Paulo. Trabalhei nunca fui pra agência, tá? Eu nunca me identifiquei com o ritmo de agência. Eu acho que puxado, muito. Né? Claro, não é puxado. O que a gente faz é puxado. Talvez não, tudo bem, o que a gente faz é puxado, mas eu acho que você é puxado pra outra pessoa. O que a gente faz puxado, a gente faz puxado pra gente. Então, eu já tive essas conversas com a Bia, por exemplo, e eu acho que tem motivo. Eu falei justamente por causa da Bia, que eu lembrei dela. Sim. A Bia é a esposa do Fê, tá, pessoal? Que lembra aquela vez que a gente foi pro sítio e a Bia falando que, cara, às vezes ela trabalhava até tipo 6 da manhã. A questão não é essa, mas a questão eu acho muito mais perto da questão de propósito, tá ligado? Por que você tá fazendo isso, entendeu? Exato. E aí eu nunca tinha me encontrado, nunca havia sentido na questão da agência, né? Mas eu trabalhei em empresa, aí fui pra área de marketing, trabalhei com a área de marketing por alguns anos. No finalzinho de 2012 eu abri uma empresa, que era uma empresa que
de novo, a gente acho que já tentava ajudar as pessoas, que era uma empresa voltada à área de saúde, para pessoas que não tinham acesso a uma saúde de qualidade na época. Idas e vindas, fiquei muito tempo lá. Falei, pô, recém saí dessa faculdade, eu queria aprender com alguém que fosse um mentor, né? Tipo, ter uma referência. Eu acabei voltando pro mercado, a empresa continuou funcionando e tal. Eu só me afastei um pouco, voltei pro mercado. E aí foi que eu trabalhei numa empresa de TI, mas eu não era de TI. Eu trabalhei como gerente de contas, né? Um account manager lá por alguns anos. E aí eu virei segurado da Prudential. Sim. Eu e a Bia, a gente virou segurado da Prudential. Nós dois somos segurados até hoje, assim, isso é uma das coisas que me dão um alívio muito grande. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Mas a gente virou segurado. Quando que você virou cliente, Fê? Eu virei, acho que final de 2018. Eu fui em maio de 2018. Mas você é antes que eu. Você teve a oportunidade antes que eu. Eu tive a oportunidade depois, né? E aí, depois que eu tive a oportunidade de conhecer a Prudential, que até ali eu não conhecia, é normal, tá, gente? Vocês não sabendo do que a gente tá falando, quem não saber que é a empresa, vocês vão perceber o tamanho dela. Vocês vão perceber o tamanho dela e depois a gente também vai explicar porque que é normal vocês não conhecerem até virar cliente, eu ter a oportunidade disso, né? E aí, quando eu virei cliente, pra vocês entenderem o processo, quando você vira cliente, pô, a gente troca uma ideia contigo, explica o trabalho, a gente fala o que a gente faz, a gente tenta entender sinergia com o cliente, isso é a primeira coisa, porque a Prudential é uma seguradora, tá? E aí ela tem produtos que ajudam as pessoas, mas os produtos estão lá. Agora, quem vai ser responsável pela sua proteção é o Life Planner, ele que vai te ajudar com isso. Então, você tem que ter uma sinergia com o teu Life Planner também, isso é importante. Sim. Então... Não, tem que gostar. A primeira pergunta que uma pessoa faz, eu aprendi isso estudando neurociência. Qualquer ser humano para qualquer coisa. Então, por exemplo, sei lá, se você vai comprar uma capinha de celular num quiosque no shopping, a primeira pergunta que o seu subconsciente faz sobre a pessoa que está lá te vendendo a capinha é: eu gosto de você? É a primeira coisa, cara. A primeira coisa. Então, se a gente não tiver o mínimo de educação, se a gente não se o mínimo, né? O mínimo de empatia, entendeu? O negócio não vai para frente. Não adianta. Você pode ser segurado por dentro, mas você não precisa ser com aquele Life Planner, porque você não gostou. Então, pô, por causa dele não faz sentido, por causa da visão dele do negócio não faz sentido. Porque assim, o que a gente trabalha, quando a gente usa a ferramenta do seguro de vida, para vocês entenderem, pra gente poder ajudar vocês a se planejarem melhor. E é o que a gente faz, é o que a gente tem hoje pra gente, né? Então, quando você vira cliente, pô, a gente troca ideia, a gente entende se tem essa energia, a gente entende se você precisa de alguma proteção ou não, pode ser que você não precise, pode ser que você já tenha garantias suficientes, que é o que a gente vai tentar entender, né? A gente tenta entender com a conversa com o cliente. Se não tiver, a gente tenta te ajudar. E não é pra todo mundo, tem pessoas que realmente não precisam. Eu já tive clientes que eu falei, pô, você não precisa. E é normal, pô, isso acontece. E, pô, você precisa, você vira cliente. Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com o Bruno. Nesse processo de eu virar cliente, o meu Life Planner, que é meu Life Planner até hoje, ele falou, cara, você não quer conhecer um pouco melhor Prudential por dentro? Você não quer contar a tua história pro meu gestor e tal? Eu falei, cara, faço questão, você não é gestor, né, gente? Mas é só porque, pra eu entender, porque eu era leigo, tá? Não tem nada a ver com essas coisas. Mas eu falei, pô, não entendia por quê, mas falei, cara, vamos trocar uma ideia. E aí, o processo de entrar na Prudential, você ter ideia das pessoas que estão aqui na frente de vocês. É um processo bem longo, processo de adquirir uma franquia. 4 meses que eu não tomei pau na prova. Eu também não tomei pau na prova. 4, 5 meses. Não mais, quase 6 meses. Quase a gente foi pro Rio junto. Não, desde a primeira conversa até 6 meses pelo menos. A minha foi em novembro e a gente foi pro Rio em março. 5 meses, vai. Pra vocês terem ideia, o Rio é um dos processos, que a Prudential fica no... Agora não mais. Porque a Prudential fica no Rio, então você tem que ir lá visitar. Mas aí, o que é? Assim, é um processo longo, um processo que a gente tem que tirar um certificado da SUSEP, pra gente saber, pra gente poder ser habilitado e capacitado para poder comercializar seguros de vida, porque no final do dia a gente é corretor, tá? Só que a gente tem uma instrução muito mais ampla, porque aqui a gente tá falando de planejamento financeiro usando o seguro de vida como uma ferramenta, não como um fim. E aí, o começo do processo da Prudential, ele tem, você vai lembrar, são assim, chamam de FIP, mas são três palestras, vamos falar assim, 3 palestras. Numa das primeiras palestras, eles vão te explicar como nasceu a companhia. Na segunda palestra, eles vão te explicar o que é a nossa função como Life Planner. Na terceira palestra, eles vão ensinar como que é a rentabilidade, a atividade em si, como que isso pode ser saudável ou não, tá? Então, eu assisti as 3 palestras, o Gustavo me ligou e falou, pô, Felipe,
qual palestra você gostou mais? Normalmente os caras falam da terceira, porque é onde vai falar da sustentabilidade do negócio, aquilo, o cara vai ser rentável ou não. Então, isso já convence as pessoas a quererem trabalhar com isso, né? Muito provavelmente isso muda ao longo dos anos que está aqui dentro, mas eles vêm porque eles veem que é uma coisa sustentável. E eu falei pra ele, cara, eu decidi no primeiro FIP. No primeiro FIP eu decidi que eu queria fazer isso. Porque, o que eu falei, o primeiro ele fala como a Prudential nasceu, né? A Prudential ela nasceu, pra vocês entenderem a história, há 140 anos atrás. Há 140 anos atrás a Prudential nasceu nos Estados Unidos, numa garagem, no meio de uma guerra, agora não lembro qual, mas nasceu numa garagem, e o cara, que era o cara que criou a Prudential, ele tinha uma funerária, e ele pegava 3 centavos de cada família dali da região, para caso acontecesse alguma coisa com qualquer uma daquela família, ele garantiria um enterro digno. Era um enterro digno, era dignidade naquele momento, né? E aí eu olhei e eu falei, caralho, mano, o Bruno sabe, né? A maioria das pessoas que estão em casa assistindo, a gente não sabe disso, mas o meu pai, ele tem uma funerária. Meu pai, ele tem uma funerária há 30 anos atrás. Ele tem uma funerária há 30 anos. E quando ele criou a funerária, ele criou numa porta de uma garagem. Então meu pai, ele começou com o mesmo intuito. E hoje lá a gente trabalha com plano funerário. E a ideia do meu pai é a mesma. Ele é dar uma dignidade num momento que é tão difícil para as pessoas. Meu pai criou eu e minha irmã, ensinando isso, sendo um exemplo pra gente. E ele ajudou muita gente em 30 anos. Meu pai ajudou muita gente em 30 anos. E eu vi ele fazendo isso. Assim, eu via o quanto que meu pai ele era essencial naquele momento, né? E eu sempre, tipo, meu pai é meu exemplo. Então, eu via na Prudential a chance que eu tinha de continuar a caminhada que meu pai me ensinou a vida inteira, né? Então, na Prudential eu tinha a chance de ajudar, tanto na hora que meu pai já ajudava, porque, pô, a gente tem produção desse tipo, mas muito mais ampla. Então, eu entendi que eram passos além. Então, eu conseguiria... Uma continuação. Uma continuação, ajudar mais do que meu pai conseguia ajudar. Sempre que meu pai já ajudava muito. Meu pai era extremamente importante para aquelas pessoas naquele momento. E eu quis continuar. Então, eu decidi que eu iria para Prudential no momento que eu vi isso, no momento que eu vi o que eu poderia fazer. Então, por isso que não estar no comercial antes, não tem nada a ver isso, de publicidade, de TI, não me deixou de forma nenhuma despreparado para estar aqui. Porque todos os assuntos onde as pessoas tinham um pouco de dificuldade de falar, eu lembro de eu falar isso para a Márcia. Márcia, talvez, quem sabe, vocês vão ter o prazer de conhecer ela Tomara também. Que sim. Tomara que sim, que ela é uma pessoa incrível. A Márcia é uma pessoa incrível. A Docinho, para quem tem o prazer de conhecer. Ela vai falar muito a palavra docinho aqui. Vai. Gravem essa palavra docinho. Mas as pessoas mais simpáticas e incríveis que eu conheço. E a Márcia me falou, ela me perguntou isso, né, em alguma das processos de avaliação. Falou assim, não sei o que, você acha que você vai conseguir falar com as pessoas sobre assuntos tão complicados, tudo mais? E eu virei pra ela e falei assim, Márcia, quantos sinistros você já acompanhou? Ela falou assim, sei lá, 10, 12, 15, eu não lembro quanto ela falou assim na época. Eu falei, Márcia, eu acompanho sinistros há 30 anos. Então, há 30 anos, eu vejo o impacto que os sinistros têm na vida das pessoas, que é o impacto que a funerária conseguia ajudar. Então, eu me sinto no lugar certo. Eu acho que, eu falo isso para meus clientes, eu falo que tudo que eu passei minha vida inteira, tudo que eu vi meu pai fazendo a vida inteira, me preparou para estar aqui. E eu acho que isso é o que mais me capacita para tentar ajudar o máximo as pessoas possível. Eu não tinha esses... Não sabia dos detalhes. Acho que a gente nunca entrou nesse detalhe. Eu não sabia. Detalhe, a gente nunca falou sobre isso. Surreal. Né? Sim. Surreal. Então, eu me sinto muito feliz. Às vezes os meus clientes falam, pô, mas se um dia você não estiver na Prudential, eu falo assim, brother, deu pra fazer pra achar onde que eu tinha que estar, você acha que eu vou sair daqui só... Eu falo pra eles, pô, a gente tá falando que você nem tá aqui, pode ser que eu não esteja aqui também, porque... Né, enfim, vai chegar pra todo mundo um dia. Meu pai, eu vou fazer muito referência, meu pai fala que quem nunca morreu tá morrendo. Então, assim, pode acontecer. Então, é a única forma que eu me vejo não fazendo o que eu faço hoje. É a única forma que eu me vejo não fazendo o que eu faço hoje. Se eu não tiver que mais animal, fazer. Cara. Que animal. Eu também. Não... E é bom esse sentimento de você não se ver fazendo outra coisa, porque a partir do momento que você começa a pensar em fazer outra coisa, talvez você não esteja conectado 100% com a sua atividade. Uma vez eu li um negócio que era assim, se um dia você tiver em dúvida entre a pessoa que você ama e uma outra, escolhe a outra, porque você não ama essa primeira mais. Exatamente, vocês que estão com problemas conjugais ou em dúvidas, fiquem com essa frase de Felipe Bornelli. Tatuei nas costas. Você tatuou nas costas? Que bom, Virilha. Cara. Caralho, porra, eu não sabia dos detalhes, cara. Acho que a gente nunca foi tão específico, né, nessa conversa. Sim, porra, surreal.
Cara, eu acho Pô. que assim, agora a gente já conseguiu explicar um pouco pra todo mundo que não conhece a gente tão a fundo. Eu acho que muitas pessoas também acham que obviamente conhecem. vocês não conhecem, porque nós somos extremamente anônimos. E mesmo as pessoas que conhecem, talvez não tenha tantos detalhes na nossa vida. Mas eu acho que hoje a gente já conseguiu mostrar um pouco de quem é a gente, pra vocês entenderem quem vai estar falando com vocês nos próximos episódios. A gente conseguiu explicar por que isso aqui nasceu, qual que é o objetivo disso tudo. E eu queria que vocês entendessem que isso aqui talvez seja o nosso maior propósito hoje, de ajudar o maior número de pessoas possíveis. Eu acho que o Planejando Bem é como vai virar um filho pra gente, porque é a maneira que a gente tem de fato levar um tipo de conteúdo que possa ajudar as pessoas e agregar um tipo de informação nova que a grande maioria, cara, simplesmente não conhece. Sim. Entendeu? Acho que a gente espera ser uma excelente ponte ponte entre as informações que a gente tem, tá? A gente tem aqui muita informação e isso talvez seja um dos motivos de a gente estar aqui, com as pessoas que precisam dela. A gente entende que todo mundo precisa. Então esse podcast é voltado para você, depende de quem você seja, tá? A Dani Martins, que é a maior referência que tem na Prudential hoje, ela fala: qualquer pessoa que respire e tem um CPF ativo precisa pelo menos ouvir sobre proteção financeira. Sim, as pessoas precisam saber sobre o que é isso aqui. Mas acho que a ideia geral a gente conseguiu dar, se a gente não conseguiu, a gente vai tentar fazer isso com um pouco mais de afinco nos próximos episódios. E acho legal, como vocês já entenderam de onde a gente veio, por que a gente está aqui, acho legal vocês entenderem também, pelo menos, mais ou menos o que vem por aí. Entenderem o que esperar dos próximos episódios, para saber que tipo de conteúdo que a gente vai oferecer, na verdade. Assim, o Brunão me ajuda até um pouco mais com isso, mas a ideia aqui talvez é trazer dicas práticas, né, Bruno? De planejamento, de fato, né? Exemplos. E também procurar ajudar as pessoas com um pouco de mentalidade, porque, cara, dinheiro não é um inimigo. Sim, tentar mudar alguns gatilhos. Ele não é um fim, ele é um meio, entendeu? Então, ajudar as pessoas a desmistificar alguns gatilhos que ficaram presos ao longo da nossa cabeça, muito por coisas que a gente já abordou aqui, e que tipo de ajuda a gente pode oferecer, como que essa ferramenta pode ser encaixada na vida de alguém, né? E mostrar para as pessoas que talvez não seja para todo mundo, mas todo mundo precisa ouvir, né? A gente vai trazer alguns clientes aqui pra gente bater um papo, pra vocês conhecerem outros negócios também. Eu não ouvi nem só da gente também, né? Eu vi pessoas que exato, o porquê que as pessoas fizeram, porque não é um negócio... Isso é muito variável, muito variável. Cada pessoa tem um motivo, cara, vocês não imaginam o porquê, das maneiras mais inusitadas e cada vez mais diferentes. Por isso que é um projeto personalizado, né, diga-se de passagem. E escutar deles vai agregar muito pra todo mundo. Sim. Porque... Pode falar, desculpa. Não, cara, pode falar. Pode falar. Eu acho que a ideia aqui talvez é desmistificar, que nem você falou, muitos conceitos e garantias que a gente tem estabelecido e que a gente vai mostrar pra vocês que não é tão bem assim. Brunão, ele fala muito da lei de Murphy, então... Sim, ninguém pode contar com a lei de Murphy e achar que ela nunca vai chegar, porque, enfim... Né, já diria meu pai, né? Já diria seu pai, já diria, né, um negócio chamado coronavírus, que há 2 anos, né, tá assolando o mundo, e mostrou pra todo mundo que, cara... As coisas são também assim, né? Os imprevistos podem aparecer. E que ninguém é um Superman. E ninguém é um Superman. Ninguém é um Superman. Só o Clark Kent. Então, cara, eu acho que é isso, né, Fê? Eu acho que foi um... Espero que tenha feito uma excelente introdução, mostrar para vocês o máximo possível da gente. É isso que a gente vai fazer ao longo dos próximos episódios. Tentar levar para vocês o máximo que a gente conseguir, agregar o máximo que a gente conseguir. Porque, por exemplo, vão ter pessoas que estão escutando o episódio 0 que com certeza já ouviram falar do que a gente faz. Sim. E com certeza já associaram o que a gente faz a investimento. E vocês vão ver por A mais B, que não é. Não é. Nem que a gente tenha que fazer um episódio de 6 horas aqui para mostrar que não é. Corujão. Né? O Corujão do Planejando Bem. E entre outras coisas que, né, a gente vai falar também que a diferença de um seguro para uma previdência privada, que é outra dúvida que, cara, gigante. Eu escuto toda semana e é a coisa mais normal do mundo, né, esse tipo de comparação. Eu não estou aqui criticando a comparação, ela
É a mesma coisa que você for falar sobre publicidade ou TI comigo, e eu entender alguma coisa errado e comparar, sei lá, sistemas diferentes, por exemplo. Sim, Entendeu? a ideia aqui eu sou leigo no negócio. ser o mais didático possível, vamos se a gente conseguir colocar isso Felipe, numa coisa que a isso. gente é especialista. Então a gente vai tentar levar da forma mais tranquila, suave, assuntos e temas que realmente podem ser muito, muito importantes na vida de cada um de vocês. Eu espero Com certeza. que vocês gostem do que vem por aí, né? Cara, e pô, se você achar que não faz sentido pra você, manda alguém assistir, né? Como é que é a primeira vez que a gente tá fazendo? Tem que curtir, compartilhar, Recomendo. ativa Ativa as notificações. o ativa o sininho e... Nem eu sei também. Tem mais mas- alguma coisa, amor? Não, né? É isso. É Me isso. sigam nas redes sociais. Sigam. Sigam meus bons. Sigam meus bons. Sigam o Fê. Me sigam. Vai estar aqui o nosso Em algum Instagram. lugar, sim. Em algum lugar. Eu não sei onde minha mulher vai colocar, porque ela que está produzindo esse E negócio. ela que manda, não tem É ela que manda aqui e a Bia também. A gente só tá aqui porque elas aguentam a gente. Sim. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Nos vemos no próximo episódio e até a próxima. Fiquem bem. Um abraço.